melhor atendida com o GBO. Doutor Máspoli, bom, nós vamos falar aqui de ultrassom, né? Hoje o nosso tema aparelho de ultrassom do GBO. Como é que funciona de fato, né? A gente fala ultrassom, todo mundo já fez ultrassom, ou se não fizeram, mas como funciona o ultrassom? Excelente pergunta, Dilson. Inclusive uma coisa que eu gostaria de trazer aqui nesse momento, porque muito paciente chega com dúvida se o aparelho de ultrassom usa radiação, como é que funciona. Então, aqui para esclarecer os senhores ouvintes, para os senhores aqui da bancada, o aparelho de ultrassom é um equipamento que usa ondas de som, né? O som que é emitido pelo aparelho, o mesmo som que a gente emite na hora que a gente se comunica, agora numa frequência muito mais alta do que a frequência sonora audível. E isso é interpretado pelo equipamento que gera a imagem de ultrassom. Quer dizer que ela não produz nenhum efeito colateral. Não, ela não produz nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação, pode ser feito várias vezes durante o dia, pode ser feito durante horas com o paciente. Obviamente a gente não faz isso, porque a gente direciona o exame para cada tipo de estudo que é feito. Mas não tem nenhum risco nem para a mãe, nem para o bebê, nem para o paciente mais velho, mais novo, não usa nenhum tipo de radiação. Hoje o ultrassom ele é utilizado para que tipo de patologia, por exemplo? Onde é que é mais utilizado? Olha, hoje em dia a gente usa muito na parte de rastreamento, diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. Mas o ultrassom é um aparelho muito versátil. Eu posso dizer para os senhores que hoje dá para usar do cabelo ao pé. Hoje em dia a gente inclusive faz ultrassom de cabelo. Já existem equipamentos que conseguem avaliar o pelo, o cabelo. Mas isso é algo um pouco mais restrito, um uso mais restrito. Mas normalmente a gente usa muito para complementar a saúde da mulher, a saúde do homem, para avaliação de algumas patologias, de algumas doenças. Eventualmente, quando o paciente está com algum sintoma, ele pode ser utilizado para avaliação desses sintomas, ver se existe alguma alteração em algum determinado órgão, para ajudar o médico na condução e no diagnóstico de uma determinada situação. O ultrassom hoje eu diria assim que é um aparelho que, não sei se eu estou falando certo, aqueles que tem tipo um túnel, né? Não. Aquele é o quê? Aquele ali pode ser uma tomografia ou uma ressonância. Ressonância. É isso. Qual é a diferença da ressonância? Porque quando fala ressonância magnética também tem algo a ver com som? Não, a ressonância magnética usa campo magnético. Campo magnético. Campo magnético. Aquele tubo enorme ali, ele é um imã gigante. Quando o paciente entra ali, está sendo gerado um campo magnético e a máquina interpreta a movimentação de elétrons. É uma física um pouco diferente da ultrassom. Mas o princípio básico seria esse da ressonância. Já o ultrassom tem alguns modelos hoje que parecem um notebook. E ele vem com uma sonda, um probe, que é aquela parte do equipamento que entra em contato com o paciente. A gente usa o gel, coloca o gel. Esse gel, inclusive, serve para... a gente usa como uma interface entre o aparelho e a estrutura do paciente está sendo analisada, porque o ar é um péssimo condutor do som. Então a gente usa essa interface para melhorar a relação entre o aparelho e o paciente. E aí é gerado a imagem a partir desse probe, né, dessa sonda. Normalmente tem alguns modelos que o pessoal conhece mais, tem a sonda endocavitária, que é feita para fazer um transvaginal, tem a sonda convexa que a gente usa para fazer aquele exame de abdômen, para fazer exame de tireoide. Hoje, por exemplo, para as mulheres grávidas, por exemplo, o ultrassom identifica já o sexo da pessoa? Consegue identificar o sexo do bebê. Sexo do bebê. Depende da idade gestacional. Logo no início não dá. Tem alguns momentos, a partir de 16 semanas, a gente consegue com bastante precisão já identificar o sexo do bebê. Do bebê. Consegue. Com bastante segurança. Agora, uma vez que é detectado ali, ele vai para um laudo, né? Geralmente tem que ter um laudo médico, né? O laudo. As imagens. Isso. Isso é uma das vantagens do ultrassom, que a gente, como é feito para o médico ali naquele momento, a gente já consegue passar para o paciente a impressão diagnóstica. Ou seja, a gente já fez o exame, a gente já consegue, se o exame está normal, a gente já pode conversar com o paciente, explicar para ele que está tudo normal, tranquilizar o paciente, ou se tiver alguma alteração, a gente consegue explicar para o paciente naquele momento já imediato, e de imediato já pode emitir um laudo para que ele leve para o médico assistente, né, aquele médico que está acompanhando ele, para que o médico possa seguir no acompanhamento. Hoje, para o acompanhamento de doenças de próstata, crescimento de próstata, ele é o adequado? É adequado, ele te usa bastante, inclusive, na avaliação da próstata, para ver se ela está crescendo, para ver as alterações que ela pode estar levando na bexiga. Eventualmente, quando o paciente tem um crescimento da próstata, a bexiga também pode sofrer um pouquinho. A gente consegue também já dizer para o médico se existe essa alteração.
pode servir também para guiar a biópsia de próstata. Então, aquele paciente que eventualmente precisa fazer uma biópsia para saber se aquele aumento é benigno ou maligno, a ultrassom ela é utilizada para ajudar o médico a chegar aonde ele quer biopsiar, onde ele quer tirar o material com agulha. Então, ou seja, uma cirurgia hoje praticamente é impossível o médico fazer sem ter esse conhecimento do tamanho da próstata. Isso, com certeza. Agora, depois de feito esse exame, aí é como eu volto a perguntar, então é feito um laudo específico, né? Isso, é feito um laudo específico. Vem toda a história daquelas imagens. Isso, vem explicando os achados, né, que foram encontrados naquele exame, para que o médico que está acompanhando o paciente consiga determinar qual é o melhor tratamento, qual a melhor opção de tratamento. Mas a gente descreve todas as informações que foram achados no exame, para que justamente o médico possa conduzir o caso. Porque eu posso até explicar ao paciente, mas normalmente ele não vai conseguir passar com a mesma clareza e linguagem para o médico, né, na hora que ele fez o retorno, que eu passei para ele. Às vezes o paciente entende, a gente tem que usar uma linguagem um pouco mais menos formal para que ele possa entender e compreender o que a gente está enxergando ali do exame, mas a gente obrigatoriamente tem que emitir um laudo para que leve para o médico assistente, o médico que está acompanhando. Esse exame ele é operacionalmente feito pelo médico ou por um enfermeiro ou por uma pessoa técnica nossa? Não, é feito por um médico. Pelo médico? Só médico pode operar aparelho de ultrassom. Aqui no Brasil, apenas médico só pode operar aparelho de ultrassom. E o GBO, é caro esse exame? Ele faz também pelos convênios? Faz pelos convênios. Comparado com os outros exames de imagem, ele é um exame muito barato. Muito barato. É feito também, o SUS também disponibiliza o exame, mas é extremamente acessível. Hoje o GBO faz pelo SUS também? Não, o GBO não faz pelo SUS. Só particular em convênios. Particular ou convênios. Todos os convênios? Os mais variados convênios. Planserv, Unimed, Petrobras. Uma gama enorme de planos. Bom, e lembrar que pode ser marcado a consulta hoje pelos meios, pela internet. Sim, pode marcar via WhatsApp. Né, o link deve ter um link no Instagram do GBO e o pessoal consegue marcar via WhatsApp, via telefone. É bem fácil de marcar hoje em dia. Agora, o GBO hoje é todo e qualquer tipo de atendimento ou especificamente só para imagens? Não, o GBO a princípio é uma clínica de oncologia, né, mas que hoje tem ampliado o número de especialidades. Então, além da ultrassonografia, tem mamografia, tem algumas especialidades de ginecologia, dermatologia, também estão presentes, mastologia também estão presentes lá no GBO hoje. E conforme aqui a nossa produção nos informa, comandado lá pelo Dr. Leonardo da Fonseca, né? Isso. Diretor médico, a administradora a doutora Andréa Matos. Exatamente. Andréa Matos. Então fica aqui, portanto, no registro nossos parabéns a vocês, porque, inclusive aos vizinhos, viu? Eu tenho o nosso escritório de advocacia ali, e também a DBC Propaganda, nossa história de publicidade também. O edifício Lex fica na esquina, na rua Domingos Barbosa de Araújo. Sim. Vocês ficam na esquina com a Domingos Barbosa de Araújo. Isso. E eu fico por um prédio da esquina, com a rua Castro Alves, na Domingos Barbosa de Araújo. Na verdade, isso. A parte de oncologia fica na Castro Alves, mas a parte de consultas e exames fica justamente na Domingos Barbosa. Na Domingos Barbosa. Na esquina ali, aquela voltinha ali fica. Isso. Construído recentemente, isso, exatamente. Estacionamento. Isso. Próximo. Pronto. Pois ali eu estou pertinho de vocês. E sempre encontro ali a equipe do Total Miranda também, que o doutor Alíbio também participa lá, você me falou agora, né, da equipe de vocês. Então fica aqui o nosso abraço a todos vocês, parabenizar aí pela diversidade agora da GBO, né? Que não é só mais atendimento oncológico, agora diversificou mais e com um sistema de imagens aí muito mais aperfeiçoado. Isso. Além desses equipamentos, né, para ultrassom, quais os outros atendimentos que vocês têm lá de imagens? Tem mamografia lá também, mamografia digital. De imagem, basicamente esses dois. Né? O pessoal tem investido muito no ultrassom, está tentando trazer novas tecnologias agora para a Feira de Santana. O ultrassom dermatológico, como eu comentei aqui um pouco, a gente está tentando trazer também esse diferencial lá para o GBO. E também a parte de elastografia, que é um estudo que é feito com o ultrassom, que é para avaliar principalmente doenças do fígado. Então, cirrose, a gente consegue ver naqueles pacientes que já tem algum grau de fibrose do fígado,
ou seja, uma doença pré-cirrótica, né? Antes do aparecimento da cirrose, a gente já consegue usar o ultrassom para fazer esse diagnóstico e já conduzir o paciente. Então, o GBO está trazendo essa tecnologia também. Já existe aqui em feira, mas também estão aplicando, querendo trazer para lá para o GBO. E a parte de ultrassom dermatológico, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, para auxiliar os dermatologistas, e a gente está tentando trazer lá também para os pacientes de Feira de Santana. Doutor Máspoli, filho, muito obrigado pela sua presença e saudando aí o GBO, e que todas as terças-feiras terá aqui o Fala Doutor, aqui no nosso Bom Dia Feira. Obrigado, Dilson, obrigado a todos, obrigado, senhores ouvintes, pela oportunidade. Um abraço aí para todos vocês. Fala Doutor. Fala Doutor. Oferecimento